Cumprimentamos a todos os queridos irmãos com a paz gloriosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Acabamos de adorar o Senhor e esta é uma tarefa excelente, sempre será excelente, tirarmos um tempo para adorar o Senhor. E nesta noite nós queremos adorar o Senhor continuamente. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade renovada que Ele nos concede de uma vez mais estarmos aqui nesta terça-feira, o terceiro dia desta semana, para juntos, também com os internautas, aqueles que estão através da internet, possam desfrutar da palavra de Deus esta noite. Eu coloquei o anúncio do tema aí no Facebook e teve pessoas que ligaram para mim: o que está acontecendo, pastor? Que o tema é: vou desistir de tudo, vou chutar o pau da barraca. Aí as pessoas ficaram apavoradas. Ricardo, teve um que falou: pastor, me deu um susto, o que foi isso? Nós queremos convidar a você que está em casa, talvez esteja muito ocupado para gastar um tempinho com Deus, e nós só lembramos de Deus na hora do hospital, na hora que está no soro, na hora que está com uma febre muito grande, na hora que aparece uma enfermidade terrível, aí as pessoas se lembram de Deus rapidinho. É a mesma coisa, a gente nunca tem tempo para Deus. Mas aí se um filho cai doente, fica internado um mês no hospital, você arranja um mês para ficar ao lado do teu filho. Claro, tem que ficar mesmo. Mas nunca tem tempo para Deus. Agora, o tempo aparece rapidinho quando acontece aí algum tipo de coisa ruim. Então, abra sua Bíblia aí, quem sabe não lê há muito tempo, está com cheiro de naftalina guardado aí nos armários. Abra aí o texto, primeiro livro de Reis, capítulo 19, é o primeiro, já que Reis tem 2 livros. Então, não é primeira, é primeiro Reis, capítulo 19, versos 1 a 9. Assentados mesmo, vamos considerar esse texto que diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me faças os deuses, se outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele, se levantou para escapar com vida e se foi. Ou seja, ele fugiu. E veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Ele estava apavorado, porque Jezabel era uma mulher perigosa, ela que mandava em Acabe, ela que mandava. Ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Deus, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Veja como Deus é maravilhoso. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, tornou a deitar-se. Ele realmente estava assim muito para baixo, né? Muito para baixo mesmo. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele diz: que fazes aqui, Elias? O tema é esse:
Vou desistir de tudo. Vou chutar o pau da barraca. Quantos necessitam de oração? Queridos, vocês da internet, todos aqui pediram oração para si e para a sua casa. Eu quero te perguntar, você que está pelo Facebook, pelo YouTube, se você precisa de oração, faça seu pedido aí através da... Escreve aí no teclado aí, seu computador, da sua Smart TV, você pode fazer, e pode fazer pelo celular, que é mais fácil ainda. Faça o seu pedido, se você não quiser se identificar, ou o nome da pessoa que você quer a oração. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele vai, na hora que você estiver escrevendo aí, Ele já sabe, Deus sabe tudo. Eu não sei, mas Deus sabe tudo. Vamos então orar. Pai eterno, Senhor da glória, Deus, em o nome santo, em o nome precioso, em o nome de Jesus, nós chegamos, Senhor, em Tua presença santa, bendita e augusta, para Te agradecer o privilégio renovado em que nos concede de uma vez mais falarmos contigo. Senhor, neste dia, fale aos nossos corações, dá-nos a unção, Senhor. Eis aqui um vaso de barro, Senhor Deus. Pai querido, para que a glória a Ti pertença, tudo para a Tua honra, oramos da dependência, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos, a partir desse momento, falar e lembrar das situações que antecedem momentos de angústia na vida de uma pessoa. Nada acontece por acaso. Quando uma pessoa chega a dizer assim, vou chutar o pau da barraca, eu não aguento mais, não dá para continuar mais assim, ele já tem engolido sapos, ele tem passado por situações adversas, situações difíceis de enfermidade, de desemprego, situações, irmãos, emocionais. Hoje nós estamos vivendo um momento em que as pessoas vivem numa solidão muito grande em volta da multidão. Ele vive na solidão em volta da multidão. Ele está no meio da multidão, mas a multidão não pertence à sua vida. E então o que aconteceu com o profeta deste naipe, desta estirpe? Nada mais, nada menos que o profeta Elias. Ele vai para a caverna. Elias tinha demonstrado tremendo poder anteriormente a isso, enfrentando os 400 profetas de Baal, enfrentou e matou esses profetas. Ele tinha derrotado os homens de Baal. E quando ele ora, naturalmente, eu já preguei aqui, houve um momento que Elias se encheu de coragem e fez um desafio. Olha, o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Então ele disputa com os profetas de Baal, que passa toda manhã e não consegue descer fogo do céu. E Elias então ora ao Senhor, depois de arrumar o altar, e o fogo desce. Então tinha derrotado os profetas, agora desce fogo do céu, consome toda a oferta. E, irmãos, e agora? Por que Elias, ele entra numa caverna? Por que ele começa a ter um desajuste emocional a tal ponto de pedir a morte? E eu quero te perguntar, este homem era um homem de Deus? Era um homem de Deus. Ele passa a ser ameaçado de morte por uma mulher e se sente solitário, se sente sozinho, se sente incapaz. Depois de ter uma grande vitória, ele agora se sente incapaz de lutar contra uma mulher. E Elias foi parar dentro de uma caverna e se torna fugitivo de Deus. Ele estava ali tentando fazer uma coisa impossível. Ninguém consegue escapar dos olhos de Deus. Ninguém consegue escapar da visão de Deus.
A Bíblia diz que onde o homem estiver, o Senhor contempla ele. Se ele colocar, assim como foi com Satanás, colocar a sua vida acima das nuvens, o Senhor está lá. Se colocar nas profundezas do mar, o Senhor vai estar lá. Então o que aconteceu com este homem de Deus? Elias pensou: vou desistir de tudo, não dá mais para mim. O que tinha que dar já deu. Vou chutar o pau da barraca. Queridos irmãos, Elias era um asceta. Sabe o que é isso? Um homem que vive numa penitência rigorosa consigo mesmo, por acreditar piamente nos seus propósitos. Ele tinha propósito. Quando ele fala assim: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, ele não havia feito um acordo com Deus, não. Ó Senhor, quando os 50, capitão de 50 chegar, eu vou dizer assim: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Por favor, Senhor, me responda com fogo do céu. Não, ele não havia preparado isso. Ele simplesmente disse: eu sou homem de Deus. Agora veja só o que é, entre aspas, colocar Deus na parede. Entre aspas, ninguém consegue encostar Deus na parede. Mas olha bem, ele faz uma pergunta: se eu sou homem de Deus. E Deus olha para Elias, não teve dúvida, Deus não tem dúvida. E Deus nunca se surpreende. Deus, não há surpresa para Deus. Muito antes de qualquer coisa, Deus conhece as coisas. E ele disse: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Então desceu fogo do céu. Agora este homem se identifica como fugitivo de Deus. Aí eu quero saber o seguinte: eu quero falar de algumas coisas aqui acerca de um fugitivo de Deus. Em primeiro lugar, e eu quero que vocês gravem bem, você pela internet, porque eu não quero pregar uma mensagem para esquentar o paletó, para suar. Não, não só para isso. Eu quero pregar uma mensagem que faça uma diferença na tua vida. Em primeiro lugar, um fugitivo de Deus, ele para de tomar decisões. Decisão e atitude não é coisa de quem anda sem Deus. Decisão e atitude não é coisa de frouxo. Decisão não é coisa de qualquer um. Na hora de tomar a decisão, ela pode ser uma decisão muito importante, irmãos. Toda decisão, ela é importante. A decisão para parar, ou a decisão para avançar, essas decisões são importantes. O que você vai fazer na vida, onde você vai morar, qual igreja que você quer servir, qual tipo de trabalho você quer fazer, quer ser militar, quer ser civil, qual é a tua profissão, você quer ser médico, quer ser engenheiro, quer ser professor, o que você quer? É uma decisão, e decisão não é para qualquer um. Decisão não é para frouxos. Não, decisão não é para homens que não têm projeto, homens sem foco, homens sem norte. Não, decisão é para alguém que está focado. Decisão é para alguém que sabe o que quer da sua vida. Então, quando uma pessoa, ele se torna um fugitivo, ele já não sabe mais o que quer da sua vida. E Elias estava dessa forma. Nesse momento, este grande asceta, ele estava sem saber o que fazer da sua vida, não sabia mais para onde ir. Sabe quando a gente não sabe mais para onde ir? Não sabe o que fazer? Quando você está encurralado por você mesmo, pelos seus devaneios, o que fazer? Elias estava numa situação difícil, sentia-se encurralado, sentia-se abandonado. Olha mesmo, ele disse para Deus: eu fiquei sozinho. Mas isso era o que ele sentia, não era a realidade. Porque Deus não vê como o homem vê. E Elias caiu numa depressão terrível. Como pode um negócio desse? Um homem que diz: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Um homem que faz um desafio com os profetas de Baal. Ora, Deus e o fogo desce e queima o altar. Agora está com uma depressão terrível. A ponto de dizer: eu não quero mais viver. Eu não sou melhor do que os meus pais. E se esconde numa caverna. E ele então pensou: vou desistir de tudo.
É exatamente isso. Os irmãos não pensam que eu inventei esse título. É claro que eu estou usando a inteligência para chamar a atenção. Mas eu estou chamando a atenção para uma verdade. Vou chutar o pau da barraca. Talvez você que está me ouvindo aí, pelos aplicativos de internet, tenha se sentido desta maneira. Está com depressão, com ansiedade, está comendo as unhas, com dor nas costas. Você está puxando aquela respiração bem fundo. Sabe por quê? Você está com depressão, está com ansiedade. Vou chutar o pau da barraca. Não sinta culpa por isso. Eu quero fazer uma declaração aqui. Não fique também parado, não sinta culpa por isso. Não fique aí parado, porque eu já pensei muitas vezes em chutar o pau da barraca. Você está me vendo aqui? 69 anos, inteiro, estou aqui, mas eu já pensei em chutar o pau da barraca. Eu já fiquei uma certa ocasião, 30 dias, dormindo de joelhos. Mas não é porque eu queria orar não, irmãos. Não é porque eu queria consagrar não. É quando eu deitava eu tinha dispneia. Então só numa posição assim, que o meu pulmão relaxava e eu conseguia respirar. Eu não respirava, porque Deus queria falar comigo. E eu avisei meus companheiros aí, não quero ninguém subindo aqui na suíte. Eu não quero ninguém subindo. Eu já estava pensando, vou escolher o terno que eu quero vestir no dia da minha morte, no meu enterro. Uma irmã furou a barreira, chamada Senira, irmã Senira. Ela furou a barreira, subiu as escadas e foi lá. Que negócio é esse que a ovelha não pode falar com o pastor? Vinha aqui. E ela era mesmo abusada, ela vinha mesmo. Abusada que eu digo no sentido carinhoso, sentido de ter autoridade. E botou o dedo assim na minha cara, não está na hora de você morrer. Deus ainda tem um grande projeto na tua vida. Que negócio é esse? Irmãos, ela me passou um sabão bem dado mesmo. Olha, isso já tem uns anos, hein? Tem mais de uns 13 anos isto. Então eu já pensei, e há um Deus que quer que você se mova em direção à vitória. Deus não quer que sejamos como caranguejo andando para trás. Deus não quer que sejamos como tartaruga, sabe, andando 1 metro por hora. Não, não, não. Deus quer que você tenha um foco de vida, tenha um projeto de vida. Toda vitória é produto de luta. Irmãos, nós não somos vitoriosos porque alguém lutou por nós. Se alguém lutou por nós, este alguém é Jesus lá na cruz. Mas fora disso, a tua vitória, ela não depende, irmãos, de terceiro, de quarto. Eu sempre tenho falado disso aqui. Não é a multidão que vai resolver o meu problema. Não são as pessoas que vai resolver o meu problema. Então eu preciso buscar o meu projeto. Eu preciso ter um foco. Eu preciso estar conectado numa conexão de alta velocidade. Eu já pensei em chutar o pau da barraca, mas hoje eu não penso mais. Toda vitória tem luta. Então eu quero frisar aqui bem, deixar bem claro, que um fugitivo de Deus, ele não toma decisões, porque ele é fugitivo. Então ele não toma decisões. Ele só toma decisões quando ele tiver Deus na sua vida. O segundo motivo que eu quero chamar a atenção, porque Elias queria chutar o pau da barraca, porque Elias disse, já não aguento mais, eu quero morrer, é porque um fugitivo de Deus começa a sentir pena de si mesmo. Sabe o que é quando eu tenho pena de mim mesmo? Que coisa terrível uma coisa dessa. Eu começar a ter pena de mim. Olhar no espelho e ficar com pena de si próprio. Que coisa terrível. Ele começa a dizer, eu não sou melhor do que os meus pais. Ele pede a morte. 1 Reis 19, verso 10. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Olha bem o que ele está falando. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. Irmãos, eu sou o único que sobrou.
e agora também estão procurando matar-me. Eu sou o único. Quer dizer, ele é o dono da cocada. Quando o homem se sente assim, irmãos, ele está muito mal. Sozinho, não tem mais nada. E Deus, quando fala com ele, epa, stop. Elias, não, tu não estás sozinho, tem 7.000 joelhos que ainda não se dobraram a Baal. Tu não estás sozinho. Irmãos, quando nós estamos pensando que somos o último biscoito do pacote, estamos sozinhos, não tem mais ninguém, eu sou o único que estou aqui. Irmãos, que isso? Ele repetiu 2 vezes sem mudar uma vírgula a sua oração. Ele fala 2 vezes com Deus a mesma coisa. Algo clássico de quem já definiu a sua desculpa. Você que está me ouvindo aí pela internet, está me vendo aí? Olha, eu botei esse lencinho aqui para honrar você. Mostrar a seriedade do nosso trabalho, ali arrumado. Qual a sua desculpa para não sair desse estado de prostração, cavernoso, estado de caverna, e virar uma bênção na mão de Deus? O que está impedindo que você vire uma bênção na mão de Deus? Um instrumento nas mãos do Senhor para que Ele te use poderosamente. Qual tipo de desculpa você vai ficar dando aí? Elias, ele repete a mesma oração. Não se esqueça de uma coisa: Deus usa pessoas com problemas. Eu gostaria que você repetisse isso comigo. Deus usa pessoas com problemas. Eu fico pensando que se Deus fosse escolher uma pessoa sem problema para Ele usar, sabe quem é que Ele ia usar? Ninguém. Porque todos nós, em alguma área, temos problema. Alguns têm numa área, outros têm em outra área. É como o problema da felicidade. O fator de felicidade para um não é o mesmo para outro. Tem gente que acha que se tivesse muito dinheiro, seria feliz. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro e são grandemente infelizes. Então a felicidade não depende de uma coisa ou de outra. Tem uma canção de Ataúfo Alves, quando eu era menino. A Amélia, que era mulher de verdade, ela vivia num barracão caindo aos pedaços. E ela era feliz morando num barracão caindo aos pedaços. Elias se sentia tão cheio de problemas, a ponto de pedir a Deus a sua morte. Achava que não valia mais nada. Ele não... Agora eu vou desistir, Senhor, não dá mais. Nesse estado de caverna, Elias não conseguia ver o que Deus tinha feito no passado. Ele não conseguia ver o que poderia fazer no presente. Quando nós não olhamos para o retrovisor, para no lugar onde nós já passamos, olharmos para o tipo de coisas que já nos aconteceu. Irmãos, que o Senhor nos deu grande vitória. Ele não olha para nada disso. É como se Deus nunca tivesse feito absolutamente. Irmãos, quantas coisas Deus fez por intermédio de Elias. Ele não olha, talvez você não saiba, Deus é especialista em usar pessoas com problemas. E ainda tem mais, irmãos, as adversidades, elas são matéria-prima para Deus trabalhar. São as minhas adversidades que Deus usa como matéria-prima para Ele trabalhar na minha vida. Então, quanto mais adversidade, o Senhor tem mais material, mais matéria-prima para poder produzir a minha vitória. Não fique assim com medo, Ele é especialista. Olha, alguns exemplos que eu quero dar aqui. Por exemplo, Moisés era gago. Ele gaguejava. E Deus teve projeto na vida de um gago. A armadura que Saul deu para Davi não servia. E mesmo assim Deus usa Davi para enfrentar Golias sem aquelas armaduras. Era um problema, a armadura para ele era um problema. João Marcos foi rejeitado por Paulo, mas isso não ficou para sempre, porque teve uma ocasião em que Deus fala no coração de Paulo e ele manda chamar João Marcos. Ele me será útil. Veja bem, ainda que foi rejeitado,
Deus o chama de volta. Timóteo, ele tinha úlcera, e Paulo sempre dizia, cuidado, é melhor você ter cuidado com a tua saúde, não tome água pura, coloque um pouco de vinho nessa água. A esposa de Osés era uma prostituta. E aí, irmãos, olha as situações que a gente está vendo, homens que não eram, assim, irmãos, um cabedal, homem cheio de lustras, brilhando, não, tinha problemas. Quem era Oséias? Oséias se casou com uma prostituta. O único treinamento que Amós recebeu como profeta foi plantar árvore e cuidar de gado. E o Senhor disse, eu vou tirar você de após o gado. Eu vou tirar você da frente dos vegetais, das árvores, dos sicômoros, e vou te mandar profetizar às nações. Jacó era suplantador, Jacó era mentiroso, era 171. E Deus usa e transforma aquele homem num grande homem de Deus. O rei Davi engravidou a mulher de Urias. Olha só que situação, um adultério terrível, e Deus o chama segundo o coração de Deus, era a menina dos olhos de Deus. Deus resolveu o problema de Davi. Abraão era velho demais, Deus começa a tratar com ele, já com 75 anos de idade. Ele não pega o menino novinho, ele pega o menino novinho, mas no caso de Abraão, começou a falar com ele com 75 anos de idade. Davi já era novo demais e Deus usou ele novinho, tocando harpa, fazendo as músicas, as canções. Lázaro estava morto. Olha bem que coisa interessante, Lázaro morreu. E agora mandaram chamar a Jesus. E quando Jesus chega, Marta diz, Senhor, ele já está morto há 4 dias, tu não vieste antes, já cheira mal. Havia, irmãos, naquela época, um pensamento que a alma ficaria alojada no corpo até 3 dias. Passou 3 dias, acabou toda a esperança para eles. E Jesus aparece exatamente no 4º dia, para quebrar esse paradigma, para quebrar, sabe, essa crença e mostrar onde está o poder de Deus. Ele chega e diz, Lázaro, sai para fora. Parece uma redundância. Se ele diz, defuntos, saiam, ia sair o cemitério todo. Mas ele fala, Lázaro, sai. E Lázaro sai todo preso, todo atado, porque naquele tempo enfaixava os defuntos. E aí o Senhor, ele não disse assim, bom, eu já chamei e agora eu vou resolver o resto do problema, eu vou desatar este homem. Não, irmãos, aquilo que é para nós fazermos, Deus não está preocupado em fazer. Olha, na hora de tirar a pedra, ele falou, tirai a pedra. Nós precisamos aprender a fazer a nossa parte. Tiveram que desatar a Lázaro e ele começa a andar. Irmãos, veja só que coisa tremenda. Noemi era viúva. O que acontecia? Uma viúva hoje é uma coisa, naquele tempo era muito diferente. Uma viúva naquele tempo era completamente desprezada, ela não tinha marido, não tinha valor de nada, uma vez que perdia o marido. No entanto, Deus a usou de maneira espetacular. Paulo era um perseguidor dos crentes. Veja só as coisas como acontece na Bíblia. Ele era perseguidor, e de perseguidor passa a ser perseguido. E ele não quis chutar o pau da barraca. Moisés era um assassino. Pastor, que isso eu estou falando? Quem mata é assassino, quem tira a vida é assassino. Ele matou 2 egípcios e ainda tentou esconder. Irmãos, ele fez uma coisa, fez igual, por exemplo, não sei se foi o goleiro do Flamengo que fez ou não fez, o negócio da Salmúdio, que sumiu o corpo dela, mas naturalmente que, pela lei dos homens, se alguém matou, tem que aparecer o corpo. Onde está o corpo, não é? Não tem corpo, fica difícil de provar. Então, por causa de muitas evidências, o ex-goleiro do Flamengo continua preso por causa de muitas evidências. Ele deu sopa e tudo mais, mas não há corpo. O que Moisés quis fazer? A mesma coisa.
Ele mata os egípcios, olha para um lado, olha para o outro, ele esqueceu de olhar para cima. Irmãos, olha, nós temos sempre olhos como chama de fogo a nos contemplar, a olhar para os nossos passos, as nossas vidas, e ele vai, faz um buraco e enterra os 2 egípcios ali, e se torna um fugitivo. Ele era um assassino. Se alguém disser que Moisés não era assassino, então ele mata 2 egípcios, então era assassino. E ainda assim Deus teve projeto com Moisés de transformá-lo no homem que iria libertar o povo de Deus no Egito. Jonas fugiu de Deus e ainda assim Deus utilizou a vida dele para libertar um povo inteiro. Tomé duvidou, só acredito vendo. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero lhe dizer uma coisa, Jesus apareceu ali naquele lugar, onde havia uma perseguição muito grande, os crentes estavam escondidos com aquelas tramelas, aquelas portas duras, fortes, e Jesus aparece ali por causa de um homem sincero. Tomé era sincero. Eu quero dizer que a maioria daqueles discípulos, daqueles apóstolos, pensava da mesma maneira. Só que tem gente que pensa e não fala, apenas pensa. Tomé é o tipo do cara que pensa e fala. Por isso Deus o amou muito grande. Disse, toca aqui, Deus teve trabalho, mas toca aqui na minha ferida. Toca aqui do meu lado. Ah, Senhor, agora sei. Olha, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Deus sabe através de Jesus Cristo, Deus, homem, vai lá e resolve o problema de Tomé. Irmãos, que coisa maravilhosa. E Jeremias era depressivo e chorão. Depressivo. Era um homem tão depressivo que ele se torna um profeta conhecido como chorão, dado as suas depressões. Mas também ele era um homem além do seu tempo. Jeremias tinha umas tiradas assim na parte do espírito, tremendo, que não era para qualquer um. Marta era muito preocupada, sabe como as mamães hoje oram pelas filhas, pelos filhos, são solteiras, ainda não chegou, já deu meia-noite, e ela ora, e depois vai comer as unhas, e fica tentando, o celular está fora de área, perdeu a bateria, a menina, usou o celular o dia inteiro, quando chega naquela hora, fez um serão lá na empresa, e vem para casa, e está no caminho, o telefone não toca, e a mãe começa a comer as unhas apavorada, e isso é um tipo de Marta, muito preocupada, mas sabe de uma coisa? Deus, Ele é especialista em usar pessoas problemáticas. Ele é especialista em usar problemas das pessoas e passar por cima. Sansão gostava de prostituta. Olha só, ele ia tão longe atrás de Dalila, que era uma prostituta. Noé, eu não posso chamar ele de alcoólatra, mas ele ficou bêbado, tão bêbado, que ele caiu bêbado, e os filhos tiveram que cobrir o seu corpo, para não ver a sua nudez. Moisés tinha pavio curto, quando ele desce o monte de Sinai, ele desce com as tábuas da lei, escrita pelo dono da vida, foi o Senhor que escreveu com fogo. Ele tinha aquelas tábuas de pedra, que o Senhor lavrou as pedras. Sabe o que é? Tem um bloco de pedra, ele lavra uma pedra e escreve com fogo. E Moisés, quando desce, que ele vê o povo dançando e fazendo culto a outros deuses, ele sanguíneo, em vez de ele se controlar, ele quebra as tábuas da lei, e por causa disso ele tem que voltar outra vez lá, mais 40 dias de jejum, para poder falar com Deus. E dessa vez Deus falou, agora com você vai lavrar as pedras, e eu vou digitar e você vai escrever. Sabe como era? Eu esqueci o nome que se dá, eu já ia falar criptonitra, que é coisa lá do homem de aço, né? Pictográfico, ou seja, ele tem que ir com uma talhazinha e lavrando a pedra, escrevendo com aquele martelozinho ali. Irmãos, que trabalheira tremenda, porque Deus é assim.
Eu fiz uma vez, você destruiu, agora se vira aí. E agora ele desce com as tábuas escritas, com os 10 mandamentos, mas, olha, devia estar com as mãos todas machucadas em Leonardo, de tanta pancada que ele deu ali. Satanás lhe diz, você não é digno. Satanás vai dizer para você, você não merece. E Jesus vai responder por você, e daí? Eu sou o que sou. E daí? Sabe, porque na nossa pequenez a gente vai chegar diante, sabe, da nossa consciência, olhar no espelho e dizer assim, eu não sou nada. É verdade. Mas o que Deus pode fazer com nada? Alguém escreveu que Moisés passou 40 anos, irmãos, lá no Egito, 40 anos em Midian, depois 40 anos no deserto, 120 anos. E aí teve um escritor que diz o seguinte, ele passou 40 anos no Egito pensando que era alguém. Depois ele passa 40 anos no deserto achando que não era ninguém. Depois 40 anos guiando as ovelhas de Deus, tendo a certeza que não era nada sem Deus. Nada, absolutamente. Satanás olha para trás e vê os nossos erros, as nossas debilidades, as nossas fraquezas. E ele gosta de apontar, ele gosta. E Deus olha, e quando Deus olha, ele não vê os teus problemas. Quando o Pai olha, ele vê a cruz. Lá na cruz, o negócio foi resolvido. O maior presente de Deus para nós foi a cruz. Querido, você sabe qual é a maior tentação que o homem pode sofrer na vida? Vamos lá. Não é pegadinha não, mas eu duvido que você acerte isso aqui. Qual é a maior tentação que um homem pode sofrer? Você da internet aí, quem sabe você pode acertar? Hein? Se eu tivesse dinheiro, eu te daria 1 milhão, se você acertar essa pegadinha aqui. Será o dinheiro, a maior tentação? Você tem uma sacola de dinheiro com mais de 1 milhão, mas não é teu, você tem a tentação de pegar, levar e esconder, como se faz aí no meio da política. Será que a maior tentação do homem é o poder? Ter poder? É uma tentação, porque um político, ele gasta um dinheiro para se eleger, em que se ele passar 1 milhão de anos lá na presidência da república, para ser um presidente, com o salário dele não cobre o valor que ele gasta numa eleição, não gasta. São bilhões que se gasta para eleger um presidente. Nenhum político se elege sem grana, sem dinheiro. O que elege é dinheiro, é grana, grana viva, peso. E tem que ser dinheiro além do seu próprio peso, é muito dinheiro. Então, para se ter o quê? Poder. Para se ter poder. Será que a maior tentação do homem seria o sexo? Não é. Essas não são as maiores problemas. Há uma tentação maior do que todas essas que eu acabei de falar e muito mais, que eu quero declarar aqui. Qual é a maior tentação do homem? A maior tentação do homem é de desistir. Quando você desiste, essa maior de todas as tentações, quando você chuta o pau da barraca, você está desistindo da tua vitória. Você está desistindo de tudo que Deus planejou para a tua vida. És um covarde, um frouxo, um banana. A desistência é uma chave. Eu queria que você repetisse isso comigo. A desistência é uma chave. No 3, vamos lá. A desistência é uma chave que abre portas para todas as outras tentações. A desistência é uma chave que abre a porta para todas as tentações da vida. Quando você desiste, você está abrindo uma porteira para tudo de mal acontecer. Está dizendo, Deus, esquece o que tu planejou para mim. Deus, olha, eu não existo. Olha, eu desisti. Eu estou fora. Me dá a morte, que é a melhor coisa. Eu não quero mais viver. Esses dias,
Uma pessoa começou a tentar se jogar na frente dos carros, os carros desviavam. E vinha outra se jogar, o carro desviava. Daqui a pouco veio, não sei se é namorado, se amante, se marido, se pai, se mãe, mas veio e agarrou com ela e foi uma disputa, tirando ela da frente dos carros. Ela desistiu, abriu a porta. Quando você desiste de lutar, você desiste de Deus. Não chorei que ele vai. Senhor, não me deixa desistir, Senhor. Não me deixe desistir, Senhor. Não. O resto que não presta vai tomar conta da sua vida. Tudo que não presta vai tomar conta da sua vida quando você desistir de Deus. Elias pensou em desistir. Não queria mais ser profeta. Não queria mais viver. Querido, saia dessa caverna. Não desista dos projetos de Deus na tua vida. Deus tem sonhos para você. Deus tem projetos para você. Irmãos, Deus não é canalha para criar filhos e dizer, esse presta, esse não presta, esse presta, esse não presta. Não, que faz isso somos nós. Nós aqui nos colocamos numa posição dessa. Deus não. Eu não posso crer num Deus que separa esse não presta, esse não presta. Deus tem projeto bom para todos os seus filhos, porque Ele é um Pai de verdade, um Pai que ama. Deu a sua própria vida em nosso lugar, e Ele não tem projetos ruins para nós, Ele tem sonhos para nós, e quando eu desisto, estou dizendo, eu não quero que tu sejas mais Deus. Não saia, irmãos, dessa visão de Deus. O Senhor mandou que Elias saísse da caverna, porque Deus tinha um grande projeto, que ele fosse um ungidor de reis. O interessante é que Deus iria falar com ele de modo especial, e aí eu quero chamar a tua atenção, porque eu não quero perder este feeling agora aqui da mensagem. Talvez a parte mais importante. Diz o texto que houve vento, quando ele estava na caverna, muito vento. Eu creio que quando nós estamos sentindo vento, é as tempestades que estão soprando, esse é o momento que Deus está nos mostrando, olha como está a tua vida. Terremotos, olha como está a tua vida. E é muito fácil a gente, se tiver sensibilidade para ver, as pedras começou a sacudir, e Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, Deus não estava ali, mas Deus houve uma brisa, e aí é que é o importante, é termos a sensibilidade para perceber que Ele está presente. Aonde que Ele pode estar presente? No sossego, na brisa, no sussurro. E às vezes a gente está numa barulheira tão grande, e a gente está reclamando tanto, está fazendo tanto barulho, que a gente não percebe o psiu, psiu de Deus. Psiu. A gente não percebe que Ele está nos chamando a atenção. Ele quer nos falar. Mas eu estou num corre-corre tão grande, que eu não tenho tempo e não tenho sentimento suficiente para ouvir Deus falar. Depois que passou o terremoto, passou o vento, aí Deus resolve falar na brisa suave. Parece que é um silêncio que a gente começa a escutar o nosso coração. Sabe o estetoscópio, onde você pode auscultar alguém? Não é escutar, é auscultar ali. E a gente escuta o coração fazer assim, tum, 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 tum. Um dia desse, eu estava sendo atendido por um dentista, não é esse que eu estou agora não, que fez um trabalho na minha boca, parcial, um trabalho parcial, e as tripas dele fazem glog, 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 glog.
Gló, 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 gló. Eu não sei esse motivo, porque, mas eu escutava as tripas dele fazendo um barulho tremendo. Gló, 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 gló. Já escutou, Wesley, de alguém assim, as tripas fazendo um som? Já escutou? Já? Já escutou? Já? Gló, 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 gló. Agora você imagina que você está no lugar de... Não existe silêncio absoluto, mas de grande silêncio. É capaz de você escutar a pulsação do seu coração. Pum, pum, pum. Às vezes, eu sinto que a minha pressão está alta quando eu estou na cadeira do barbeiro. No caso, é a Luciana que faz a minha barba, deitado, e a minha nuca encostada ali, e eu sinto a minha cabeça dar uma sacudida. É a artéria que está pulsando, a artéria, pum. Aí eu já sei que eu estou com a pressão já um pouquinho alta ali. O silêncio absoluto é o momento em que nós precisamos ter a sutileza de ouvir Deus falar. E sabe por que Deus não está falando? Nós estamos barulhentos demais. Até a nossa oração não permite Deus falar, porque a gente fala direto e não permite que Deus fale. Sabe aquele negócio de a gente orar direto, mas não, me dá, mas não tem uma adoração e não tem aquele momento de reflexão da oração para você parar. Eu costumo falar para os meus alunos que uma das maiores orações é a oração sem barulho. É quando eu me ajoelho e não falo nada. E Deus, lá da sua glória, Ele está me vendo. E eu de boca calada, eu estou falando a cada minuto, cada segundo. Sou teu servo, 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 sou teu servo. Sabe por quê? Os senhores não se postam de joelho, só os servos se colocam de joelho. Mas às vezes nós estamos barulhentos demais. Me dá, Senhor, não aguento mais. Senhor, tem misericórdia de mim. Ai, está doendo, a prova está dura, Senhor. E então a gente não vai ouvir Deus falar. Agora, faça um favor de calar a boca e deixar Deus falar na tua vida. E você vai ouvir o Todo-Poderoso falando. Você no máximo vai dizer, Senhor, aqui é o barro falando. O barro está falando. Agora fale, meu olheiro. Fale, meu Senhor. Fala que o teu servo ouve. E agora você para e deixa Deus falar. Diz o texto que houve vento, terremoto. Para ouvir Deus, precisamos estar atentos ao seu falar. Às vezes nós perdemos o timer, perdemos o tempo. Nós precisamos entrar no tempo de Deus. O tempo do homem, o tempo das paixões, o tempo dos desejos, o tempo da vontade humana não é o tempo de Deus. Quando nós conseguimos sincronizar o nosso tempo com o tempo de Deus, é o momento que Ele vai falar. É o momento que Ele quer se revelar. E esse momento vai ser grande na nossa vida. E você pode dizer assim, talvez você quisesse uma resposta dramática da parte de Deus. Ei, meu servo, é esse que falo contigo agora. Ei, você aí, olha para cá, eu quero falar contigo. Irmãos, não é assim com Deus. Não é assim. Ou então você vai dizer, se um anjo de Deus aparecesse para mim e dissesse, o que fazer? Olha aqui, meu servo, eu sou o anjo Gabriel, eu vim da parte de Deus para te trazer a resolução, te trazer a resposta das tuas orações. Preste bem atenção. Paulo, chega até aqui, me perdoe, eu vou fazer uma grosseria com você. O anjo chega aqui, meu servo Paulo, olha, eu vim aqui trazer uma resposta para você, viu? Eu vim aqui trazer a resposta. Anjo mal educado.
Mas Deus pode estar no silêncio. Eu sei que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. São os atributos ativos de Deus. Tentando te confortar, tentando uma maneira de te falar. Não desista. Ele está dizendo, não desista nunca. Nunca chute o pau da barraca. Não diga, Senhor, não dá mais. Uma certa ocasião, uma irmã falou assim para mim, pastor, meu casamento está tão ruim, que eu não aguento mais. Sabe o que aconteceu semana passada? Falei, não. Eu saí de casa assim mesmo, irmãos. Eu estou falando aqui, Deus sabe que eu estou falando com severidade. E falei assim, o primeiro homem que eu encontrar na rua, eu vou sair com ele. Imagina o que é chutar o pau da barraca, hein, Ivan? Você que trabalha com família. Ela não aguentava mais o marido. E diz, o primeiro que eu encontrar. Aí eu pude ver a debilidade, a fragilidade daquela pessoa. Está anos-luz longe de Deus. E não sabe os projetos que Deus, nem sabe que Deus a ama. A gente não reconhece. Sabe, a pior coisa é você não reconhecer que você é uma pessoa amada. Quando você não reconhece que é uma pessoa amada, Deus, o que Deus pode fazer com uma pessoa dessa maneira? Não reconhece que é amado. Nós somos amados de Deus, Deus tem projeto, não podemos desistir de Deus de jeito nenhum. Nunca desista, nunca chute o pau da barraca, não pense em morrer, não pense de jeito nenhum. Olha, irmãos, uma certa ocasião eu estava aqui, era um dia de ceia, o pastor Cláudio Onô estava bem ali, ele já dorme no Senhor. E eu fiz uma coisa que o pastor Cláudio Onô me chamou a atenção duramente. Eu estava meio chateado e fiz uma coisa. Primeiro, quem dá o pastorado não é o diabo. Quem dá o pastorado é Deus que dá, não é o diabo. Eu não devo nada ao diabo pelo pastorado. Ele não tem nenhum movimento dentro da igreja que venha me facilitar. Pelo contrário, ele só quer me destruir. Eu falei assim, olha, eu vou te dar a oportunidade de você trocar o pastor. Se você não gosta desse pastor, eu vou te dar uma oportunidade de você trocar esse pastor. Olha só, irmãos, o que eu estava fazendo. Porque no meio de 100 pessoas, pode ser que 3 ou 4 não gostem de você. Isso é muito razoável, porque Jesus teve gente que não gostava dele, Paulo tinha gente que não gostava dele. Porque a hora que todo mundo gostar de você, tem alguma coisa errada. Nós precisamos estar na dependência de Deus. E eu disse assim, olha, eu quero colocar em votação, em xeque aqui o meu pastorado. Igreja lotada. Se você não gosta de mim, que é um outro pastor, está na hora de você votar. E eu vou pegar meu banquinho e vou sair de fininho. Aqueles que querem ficar com o pastor Isaías, se levante. Quem não quiser, fique assentado da forma que você está. Aqueles que ficarem assentados, eu vou entender que não me ama, não me quer e quer um outro pastor. E escolha decisão, uma coisa que todo mundo tem direito. E, irmãos, não levantou ninguém, porque tem os falsos também, né? Ele não vai levantar no meio de uma multidão que se levantou, ele não vai ficar sentado. Ele levantou, até o inimigo levantou. Pastor Cláudio Onô me chamou duramente. Não faça mais isso. Eu levei um tempão orando aqui, pedindo a Deus um pastor para me substituir. E Deus me mostrou você e agora você faz um papelão desse. Nunca mais faça isso. Ou você não crê que foi Deus que te colocou aqui, ou eu estou enganado, entreguei a noiva de Cristo, entreguei essa igreja na mão de uma pessoa errada. Ele me deu, irmãos, vocês não imaginam, o Cláudio Onô, quando estava mesmo, sabe assim, invocado, ele falava mesmo, ele me pegou firme. Eu nunca mais esqueci aquilo.
Ó, se alguém não gosta de mim, coma menos, pô. Pega o seu banquinho e sai de fininho. Mas eu não vou sair por tua culpa, não. Eu só vou sair a hora que Deus falar, agora chegou o teu tempo de descansar. Vou colocar o outro no teu lugar. Querido, não chute o pau da barraca. Eu quero chamar aqui os obreiros, porque temos uma oração para fazer. Você que está acometido de depressão, de ansiedade. Olha, irmãos, a ansiedade é uma coisa que todo mundo aqui tem. Todo mundo tem. E ela, em pouca proporção, ela para te dar uma defesa. Por exemplo, tem tiroteio ali, e você não passa por ali, porque você tem um chamado medo. E esse medo é uma defesa, para você não enfrentar o tiroteio. Esse medo é uma defesa que Deus colocou em você. Todo mundo tem. Agora, quando este medo passa a ser um medo fóbico, um medo que ultrapassa os limites, isso já é depressão, ansiedade, e passa a ser uma coisa prejudicial à tua saúde ministerial. Quero chamar os pastores para subir, as missionárias aqui para subir. Você que está em casa, eu te peço uma coisa. Começa a se inscrever no nosso canal do YouTube. Começa a se inscrever. Na nossa página, a nossa página do Facebook, arroba ADJ25AA. Arroba ADJ25AA. Se inscreva aí. Olha, nós temos aqui uma montoeira de crente que tem dispositivo de internet. E lá no YouTube a gente não tem nem 300 inscritos. Cadê os meus amigos? Onde estão os meus amigos que não se inscrevem aí na nosso canal? Ricardo, lá no teu blog, mais ou menos tem quantas pessoas inscritas no teu blog? Mais ou menos. No teu blog tem quantas pessoas lá? Mais de quanto? 108? 100 mil? Aí, ó, 100 mil. Eu estou com menos de 300. Ah, você já tem bastante tempo, né? 100 mil. É mole? Aí, você tem quantos? No seu blog? Inscrito, 203. 203. Está empatado comigo aí. Está empatado comigo. Mas também não é... Tem pouco tempo, né? Eu posto poucos vídeos. Pouco, né? E agora? Você vai fazer o seu pedido. Nós vamos orar por você. Vamos aproveitar que no meio do monte de cravos tem uma rosa. Agora, a rosa precisa de cravos. Sabia disso? A rosa precisa de cravos. Vamos chamar a Rosa para orar. O nome dela não é Rosa, é uma missionária da nossa casa. E você que tem aí o seu culto feminino, pode convidar a missionária Patrícia. Deus está usando na palavra. A Patrícia, olha, me dá orgulho, hein? Deus está usando poderosamente. Eu não vou dizer que ela prega igual homem, eu vou humilhar a irmã. Ela prega como serva de Deus. E o homem prega como servo. Cada um na sua, né? Vamos lá orar por esse povo. Paz do Senhor. Oremos. Pai bendito, Pai amado, recebemos Tua palavra, Senhor, e rendemos graças a Ti por falar conosco, por esse carinho tão especial que o Senhor dedica a nós. Senhor, muito obrigada pelo cuidado. Rendemos graças a Ti pelo Teu zelo, pelo Teu amor. Rendemos graças a Ti, Senhor, pelo dia de hoje, pelos Teus cuidados, por nos despertar, que é na brisa, que é no silêncio, que o Senhor palestra conosco. Às vezes, estamos correndo de um lado para o outro, Senhor, em busca de ouvir a Tua voz, em busca de ver um anjo e ouvir falar algo da Tua parte.
quando o Senhor está em nós, no nosso ser, no nosso coração, permitindo o nosso coração pulsar, permitindo, Senhor amado, o nosso intelecto estar funcionando, e há um despertar de nos voltarmos para Ti, Senhor. Rendemos graças, ó Pai. Na Tua palavra diz: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra. Ó Senhor, nós acreditamos e queremos confiar mais em Ti, e queremos lembrar mais das Suas promessas. Faz-nos, Senhor amado, lembrar das Tuas promessas. As pessoas que estão em casa, Senhor, estão depressivos, estão desistindo, Senhor, de sonhos, de projetos que Tu reservaste. Que nessa noite haja mudança de vida. Que nessa noite, Senhor, pela ministração da Tua palavra, pelo Teu poder, Senhor, Tu vem estar visitando a cada lar, trazendo vida, trazendo esperança, trazendo renovo, trazendo lembranças, trazendo, Senhor, esperança, trazendo, ó Pai, criatividade, inteligência, sabedoria, para termos, Senhor, decisões que precisamos tomar. Tira, Senhor, o desespero, tira a falta de paciência de esperar em Ti. Tira, Senhor amado, o orgulho. Tira, Senhor, a falta de perdão. E começa a trabalhar em nosso ser. Muda-nos, Senhor, muda o nosso caráter. Muda, Senhor amado, o temperamento que está fora de lugar. E coloca, Senhor amado, no equilíbrio o nosso temperamento. Aquele que está, Senhor, revoltado. Aquele, Senhor amado, que está abatido. Aquele, Senhor amado, que acha que não tem mais jeito para ele. Que nessa noite receba um renovo da Tua parte. Receba, Senhor amado, uma nova unção. Receba, Senhor amado, capacitação espiritual. Oh, Espírito Santo, derrama, Senhor, a Tua presença sobre nós. Faz, Senhor, a nossa fé aumentar em Ti. Faça, Senhor, acreditarmos em Ti cada vez mais. Muitas das vezes estamos colocando nossa fé nas pessoas. As pessoas falham, nós falhamos, mas o Senhor é fiel. Tu és fiel, ainda que venhamos falhar, Tu permaneces fiel. Senhor, faz-nos, Senhor, cada vez mais acreditarmos na Tua palavra, crermos nas Tuas promessas e aguardarmos em Ti, Senhor, autor e consumador da nossa fé. Nós Te aguardamos, Senhor, nós aguardamos em Ti e Te agradecemos pela Tua palavra. Cuida de nós, Senhor, cuida, Senhor, do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, obrigado. Vamos continuar por um momento aqui. Queridos, ontem mais ou menos 11 da noite, eu conversei com o Henrique. Ele estava em São Paulo, depois de um culto no domingo, nós falamos à noite, e ele falou assim: pastor, estou aqui em Diadema, e eu recebi vários convites para estar pregando quinta-feira, igrejas que dá até uma oferta muito boa, mas eu fiz um projeto de não faltar nas quintas-feiras na ADJ. Eu fiz um projeto. E ele está orando, está buscando o Senhor para que ele seja um canal de bênção aqui para a nossa igreja e para aqueles que vêm. Então, você não perca esse culto de quinta-feira, porque certamente Deus vai ter uma palavra para a tua vida. Eu estava fazendo um ensaio laboratorial aqui, e muitos obreiros trabalharam nesse culto e todos eles foram bons. Sem dúvida nenhuma, eu não tenho que falar de nenhum.
mas eu resolvi deixar esse ano todo na mão do Henrique. Está dando resultado. Então, na quinta-feira, certamente que Deus terá aqui uma grande palavra, utilizando a instrumentalidade do missionário Henrique Paiva. Nós queremos agradecer a todos por estar conosco até agora, até na quinta-feira com Henrique Paiva, e no domingo estaremos aqui às 18h30, agradecidos a Deus, em nome de Jesus. Amém.